Olá, caro internauta, nós estamos de volta mais uma vez com análise informativa e hoje vamos dar algum destaque ao continente berço e temos como convidado o nosso colega da redação internacional, João Gomes, que nos vai fazer uma breve abordagem sobre a Cimeira da União Africana que decorre em Niamey, no Níger, que irá analisar alguns aspectos ligados com a implementação da Zona de Livre Comércio. João Gomes, muito bem-vindo. Ok, boa tarde, Walter. A Cimeira de Niamey é o culminar de uma visão do presidente Kwame Nkrumah que foi lançada em 1963 durante a criação da Organização da União Africana em Addis Abeba, Etiópia, depois dele ver que os países independentes em 1960 dependiam economicamente das antigas potências coloniais. Quer dizer, os países tornaram-se independentes, mas vendiam as matérias-primas às antigas potências, depois recebiam os produtos manufaturados. No encontro de Addis Abeba, o presidente Kwame Nkrumah, além de defender a criação dos Estados Unidos da África para se libertar da potência colonial, propôs também dentro a criação de uma zona de comércio livre que poderia culminar com um mercado comum. Só que as duas propostas falharam porque havia duas alas. Havia a ala que ele liderava e que tinha como suporte o presidente... No caso, o Kwame Nkrumah. Sim, o Kwame Nkrumah tinha uma ala que era apoiada por Sékou Touré, Nyerere, Modibo Keïta e outros países progressistas, e tinha outra ala que era dirigida por Senghor Houphouët-Boigny, que diziam que não era necessário criar aquelas estruturas naquele momento, preferiam que haja uma organização interestatal. Pronto, de facto eles foram derrotados e vingou a organização interestatal que se chamou Organização da Unidade Africana, né? Que teve como primeira tarefa a libertação da África, no seu artigo 2. Mas, com o decorrer dos tempos, eles foram assinando os acordos. Estou me referindo ao Tratado de Abuja e de Lagos, que depois vieram criar o presidente Mbeki, o presidente Ouade do Senegal. Isto, João Gomes, 2002, quando deu-se aquele salto de Organização da Unidade Africana com o surgimento da União Africana. Sim, mas primeiro veio o NEPAD, nova parceria. Ele chamava. Mas o NEPAD também acabou por não ganhar o corpo necessário. Exatamente. Estruturado. Não, e criou-se a União Africana já em 2002, mas o verdadeiro pensamento só começou a ser exercitado em 2015, no Níger, onde está a decorrer essa reunião. O presidente Issoufou foi indicado pela União Africana com um grupo de personalidades africanas para estudar a possibilidade de como se podia lançar a zona de comércio livre. Isso veio acontecer a 20 de março em Kigali, no Ruanda, onde o presidente João Lourenço participou, onde conseguiram proclamar a zona de comércio livre africana. Mas também, na altura, naquele dia 20 de março do ano passado, só assinaram os 20 presidentes que aceitaram que os parlamentos nacionais retificassem. Mas até março, até abril deste ano, já havia cerca de 23 países que aderiram. E em 30 de maio deste ano mesmo, maio passado, foi proclamado oficialmente o lançamento da Zona de Comércio Livre Africana. O que a Cimeira de Niamey está a fazer desde ontem? A Cimeira de Niamey é uma cimeira praticamente econômica, em que todas as comunidades econômicas africanas, como a CEDEAO, a SADC, a CEEAC, o IGAD, a COMESA, essas comunidades todas, são 8, vão se reunir. Os presidentes rotativos dessas comunidades estão lá, também foram convidados, para se reunirem com o grupo que se chama o Grupo
do Bureau da União Africana, onde está o presidente do Egito, o Ruanda, o Congo, Kinshasa e outros países, para estudar os mecanismos que vão ser aplicados durante o funcionamento da zona de comércio livre. Por que isso? Porque não podemos criar uma coisa sem criar normas, regulamentos internos, para evitar... Mas o que é que acontece, João Gomes? Nós olhamos para a implementação desta zona de comércio livre e a sua estrutura continental, no caso a União Africana, é espelho do que é a União Europeia. O que é que se passa de concreto para que os mesmos não se implementem? Exatamente. Aí há uma contradição. Há uma contradição. Se a União Africana é cópia da União Europeia, a União Europeia começou em 51 com a ACK, a Associação Europeia de Carvão e Aço. Está vendo, né? Que há uns poucos países como a França, a Bélgica, o Benelux, um grupo de países aí que criaram a ACK. Só em 1957 é que a ACK se transformou em Comunidade Econômica Europeia. A antiga CE. A CE. E a CE só se transformou em União Europeia em 1993, depois daquelas negociações de 90 a 93, dirigida por o senhor Jacques Delors, o francês, onde introduziram a moeda comum e também alargaram o mercado, né? E introduziram o espaço Schengen. Agora é o contrário, nós estamos a começar por criar uma zona de comércio livre, enquanto temos muitos problemas por resolver. Por exemplo, temos problema de livre circulação de pessoas e bens a nível da África. Não é um facto, por exemplo, na região onde nos encontramos, na SADC? É sim, é sim. Eu tirando os angolanos que vão para a Namíbia normalmente, há um problema grave entre o Congo e Angola, a RDC, né? Mas todos fazem parte dos países membros da SADC. Não há livre circulação de bens e pessoas. Para você ir para o congolês vir aqui, você para ir para o Congo paga $50, e se eles quiserem. Se o congolês também para vir aqui, pior, né? E há outro problema. Quando os outros foram contribuindo para a construção das infraestruturas, os países africanos têm problemas graves de infraestruturas rodoviárias, aquelas redes que deveriam funcionar para a circulação de pessoas e bens. E tem outros problemas. Nós não temos produtos manufaturados. O que é que a Angola fabrica para vender a Namíbia, a África do Sul, a RDC? Vai haver um problema de muitos países quererem consumir os produtos dos outros, e esses países não vão ter capacidade de produzir aquilo que se chama dumping, né? Suponhamos a África do Sul, que inunda aqui com um montão de produtos que você não tem. Os produtos mais baratos, o que é que a Angola vai produzir? A Angola não está preparada para isso. O combustível que nós podemos produzir, nós não temos refinarias capazes de fazer aquilo que se chama vantagens comparativas, né? Agora, para esta cimeira que reúne 55 chefes de Estado e de Governo, qual é a posição concreta de Angola para que a zona de comércio livre seja um facto? Angola está a favor, porque o presidente João Lourenço foi um dos primeiros presidentes a assinar em Kigali. E nesse momento, o ministro do Comércio está lá, e estou a acreditar que o ministro das Relações Exteriores também é que está a dirigir a delegação angolana lá, porque lá a questão vai ser mesmo puramente de como regular, como estudar os mecanismos para regular o comércio a nível do continente, né? Que é um continente com mais de cerca de 2 mil milhões de pessoas, mas que se diz que só tem um PIB de 2% em relação ao mundo, né? É da mesma opinião que esta é mais uma reunião e que os seus frutos poderão não ser tão saborosos nos próximos tempos, conforme se pretende, das muitas reuniões que o continente tem estado a organizar? A iniciativa é boa. A iniciativa é boa. Agora, vamos ver até onde pode parar essa iniciativa, porque vamos encontrar muitos obstáculos que eu aponto até num dos artigos aí, que fala do ego. Normalmente, alguns países que pensam que mandam mais a presidentes arrogantes, né? Citamos um caso, por exemplo, da Renault, que tem carros, que tem uma fábrica em Marrocos.
A Argélia não queria comprar os carros que estavam a ser fabricados em Marrocos. A Renault teve que vir construir também uma outra fábrica na Argélia. Quando a Argélia poderia aumentar o volume de produção de combustível e vender a Marrocos em contrapartida a receber carros, né? Temos o caso de Angola, por exemplo. Vou te citar um caso que eu vivi. Nós tivemos no Congo, Angola e o Congo e a África do Sul. Estavam para construir uma barragem hidroelétrica que se chama Inga 3 no Congo-Kinshasa. Criou-se uma empresa, aquela energia podia abastecer toda a África Austral, passando por Angola. Chegamos num momento, em 2012, o Congo disse que já não queria construir aquela barragem com Angola. Simplesmente a empresa foi rompida. Levou Angola a construir a barragem de Lauca e as outras que estavam a planificar. Porque o Congo já não queria que nós construíssemos junto a barragem com o Congo e a África do Sul. Quer ver isso, né? Temos aqui, por exemplo, o caminho de ferro de Benguela. O caminho de ferro de Benguela, desde a era colonial, o cobre, o cobalto, os mineiros e outros produtos congoleses para o exterior passavam pelo caminho de ferro de Benguela. Nós construímos o caminho de ferro de Benguela. O Congo está aí, não quer meter o ramal que vai até lá. Para nós transportarmos o cobre. Como quem diz, nós não vamos dar o nosso cobre, não podem beneficiar. Mas estão a transportar o cobre de carro para o porto de Durban. Está vendo? Né? E você faz as contas da quilometragem do Congo até lá onde se vende o cobre na Inglaterra. Passando por Angola são 9.000 quilômetros. E passando pelo Durban são 14.000 quilômetros. Os congoleses preferem que o cobre dele faça 14.000 quilômetros. Está vendo essa megalomania? Então este egocentrismo que acabou de fazer referência também é um dos aspectos que faz com que o continente não se desenvolva na sua plenitude. Exatamente. Aquela circulação livre de pessoas e bem na África Ocidental. Aquilo é uma miniatura que a França pressiona, em que o maliano pode ir na Guiné-Conakry, mas se depender mesmo dos próprios dirigentes daquela área, eles não querem ver muita gente na sua terra. Então acaba por dizer que alguma parte do continente ainda é dependente de algumas políticas ditadas pelo Ocidente? A CEDEAO, tirando a Nigéria, tirando a Serra Leoa e a Libéria, aqueles países são países altamente dependentes, tanto mais que o Banco Central daqueles países, que emitem o franco CFA, inclusive aqui o Gabão, os Camarões, a Guiné Equatorial e o Centro-Africana, Tchad. O Banco Central está na França, a França que regula a moeda franco CFA. Imagina agora, falando sobre o comércio livre, esses não são um cavalo de Troia. A França vai deixar os homens dele que rendem dinheiro para a França virem se integrar no comércio livre sem manipulações? É um dos casos que eu estou a dizer aqui. Depende da boa vontade dos nossos dirigentes serem mesmo, se considerarem como estando a liderar países altamente soberanos, senão isso é mais uma brincadeira. Mas a ideia é boa. Exatamente. Ok, João Gomes, muito obrigado. Nós voltaremos na tona com mais uma análise de um tema que esteja em abordagem no continente berço. E esta foi a sua análise informativa. Nós voltamos nos próximos dias. Até lá, fique bem. Obrigado.